Hoje vou falar sobre o Covid e a correlação disto com o emprego. Porquê é que isto é um assunto importante? É um assunto importante porque durante esta crise pandémica, com os estados de emergência, os nossos setores empresariais mais pequenos, que é onde as nossas populações nativas têm mais poder sobre, estão fechadas. Contrariamente às grandes cadeias de supermercados que têm as suas sedes fiscais fora do país, estas empresas são empresas que têm sedes fiscais aqui em Portugal e pagam imenso de impostos. São se calhar as empresas que mais contribuem com dinheiro, com impostos, para o nosso crescimento económico ou a nossa manutenção económica dos orçamentos de Estado e com o emprego também. Se estas empresas, com esta crise pandémica, com o constante aumento de estados de emergência, elas não vão ter grande oportunidade e grande futuro de se manter de pé. Portanto, eu acho que elas vão eventualmente abrir falência. Fala-se da legalização de muitos imigrantes, especialmente na parte da agricultura. Mas também é sabido que existem imensos indivíduos de origens indianas e do Bangladesh que têm lojas em zonas antigas das nossas grandes cidades, nomeadamente no Porto, em São Bento e nomeadamente em Lisboa, na Baixa. Expliquem-me como é que rendas tão altas esses indivíduos conseguem ter lá lojas. Se eles vêm do terceiro mundo, supostamente são pessoas pobres. Então como é que eles têm capacidade financeira de abrir negócios nessas áreas? Pois é. Sabemos perfeitamente que essas mesmas empresas não pagam impostos. E quem está a sair prejudicado são as nossas empresas nacionais. Alguém está a lucrar com isto. E os portugueses estão a ser substituídos na sua própria terra. E estão não só a perder força demográfica, como estão também a perder força económica. É importante que hoje, no dia 25 de Abril, que se tanto festeja a liberdade, então que se comece a pôr a mão na consciência e pensar: realmente foi para isto que nós quisemos a nossa liberdade? Foi para perdermos a nossa liberdade como um povo distinto? De poder prosseguir o nosso próprio destino? Foi isto? Foi para isso que nos deram a liberdade? Eu não estou a desvalorizar completamente a liberdade. Depende daquilo que nós consideramos que é liberdade. Depende da definição que nós damos de liberdade. Mas isto, honestamente, não é liberdade. E eu espero que os portugueses que ouçam o meu canal, que vejam estes vídeos, ponham mão na consciência e pensem: será que este é o rumo certo? Temos que começar a pensar em ter um voto útil e começar a ser mais políticos e a participar nas eleições. Se nos foi dado esse poder, se nos foi dado esse direito, o direito ao voto, então usemos isso a nosso favor. Como eu digo, eu faço várias críticas ao liberalismo, mas a realidade atual é esta. Então vamos utilizar esta realidade atual para lutar contra ela própria e beneficiar-nos a nós mesmos. Com esta crise pandémica, o que eu tenho reparado é que as empresas têm aproveitado para fazer pressão sobre o Estado e o Estado também correlacionado com isso, porque certamente muitas entidades lá dentro ganharão muito dinheiro com isso. Estão a aproveitar para legalizar imensos imigrantes. Imigrantes esses que estão a substituir a nossa força de trabalho local. Da mesma forma que as nossas pequenas empresas estão a ser substituídas, também a nossa mão de obra na força de trabalho está a ser substituída. Como eu disse há bocado, ou se não disse, reforço, a agricultura é uma das áreas que está a haver uma imensa substituição da força de trabalho. Há uns cerca de 2, 3 anos atrás eu fiz voluntariado nos fogos, nos incêndios. E vi no rescaldo, estivemos a aguardar numa escola. Nós tínhamos lá a nossa habitação era numa escola. Nós estávamos lá a dormir. Eu juntamente com mais voluntários também nos rescaldos dos incêndios. Nessa escola estavam imensas pessoas vindas da América Latina. Essas mesmas pessoas que estavam a trabalhar na agricultura, na zona vinheteira do Douro. Há várias notícias que falam sobre o Alentejo ter imensa mão de obra do Bangladesh e da Índia na agricultura e na silvicultura. Portanto, isto são questões que nós temos que começar a pôr.
Porque existe realmente lobbies empresariais que estão a ganhar muito com isto. E a livre circulação de bens e pessoas está-nos a prejudicar, a nós nativos. E este modelo económico capitalista de livre comércio também nos está a prejudicar, especialmente as nossas empresas. E essas empresas, muitas vezes, não só essas tais da mão de obra barata, têm a capacidade de poder fazer este tipo de jogadas. E não querem depois pagar aos nativos o valor que devem pagar, os seus salários justos. Então aproveitam isso também, para trazer mão de obra barata para cá. Mas depois existe também casos de empresas nossas, pequenas microempresas especialmente, que saem imensamente prejudicadas e que são no fundo obrigadas também a pagar e a colocar pessoas que não estão cá legais também para terem a possibilidade de gerirem o seu negócio. Porque eu acho que não há inteiramente maldade por parte de muitos empresários, especialmente aquelas mais pequenas empresas, de colocar indivíduos não legais a trabalhar com eles. Eu acredito que isso acontece muito pela questão da mentalidade liberal que nós temos e também pela questão económica. Essas empresas não têm a capacidade de pagar melhores ordenados porque o Estado cobra impostos muito altos sobre essas empresas. Mas também o que é certo é que se essas empresas não têm sucesso e não têm dinheiro, então também só têm que morrer. Eu não digo todas, mas muitas delas também, se realmente não têm capacidade de sobreviver, então também temos que ser, de uma certa forma, hierárquicas no sentido económico. Porque nós não podemos nos dar ao luxo de substituir a nossa população meramente por certos luxos e certas más gestões que existem em certas empresas. Portanto, nesta questão, acho que há muita falta de proteccionismo no setor empresarial aqui em Portugal. E é importante que nesta crise económica que vem aí, depois desta crise de saúde do Covid, muitas empresas vão à falência portuguesas. Vai haver muitos lobbies de outros países a quererem injetar cá empresas deles. Provavelmente muitas multinacionais vão se aproveitar disto para colocar cá empresas também e substituírem o nosso comércio local. Muitos portugueses vão perder o emprego. Os que vão ter emprego a trabalhar nessas multinacionais vão estar a trabalhar para a sua própria substituição, porque essas multinacionais vão continuar a financiar a imigração em massa, porque é conveniente deles. E nós vamos deixar de ter uma classe média com o tempo. E ao mesmo tempo vamos sendo substituídos. Portanto, eu acho que é importante começarmos a refletir sobre isto. Eu vou deixar na descrição do vídeo 2 vídeos interessantes que eu vi, do Mark Collett e do Keith Woods, exatamente sobre esta questão. Em Inglaterra e na Irlanda estão a trazer para lá imigrantes ilegais com o intuito de os colocar a trabalhar na agricultura. Ora, se nós temos um país parado, que as pessoas não podem sair de casa, não podem abrir os seus negócios, precisamente por causa da pandemia, para haver um controle na pandemia, estamos a trazer para cá imigrantes para substituir a nossa população nativa? É isso correto? É isso que estes capitalistas querem fazer connosco? Pois. Mas é importante que nós comecemos a falar sobre isto. E é importante que nós comecemos a bater o pé. E é importante que comecemos a questionar qual é que será o melhor método daqui para a frente que temos que aplicar para proteger as nossas populações. Porque se os nossos nativos vão ficar sem trabalho e sem empresas, vão ser esses mesmos indivíduos que vêm para cá que vão ter emprego? Porque é que eles têm mais garantias que nós? Se nós estamos aqui há gerações e gerações, se isto é o nosso país, a nossa história, foi este território que nós conquistamos, foi esse o nosso espaço vital que nós garantimos ao longo dos anos e mantemos. É um desrespeito enorme às nossas gerações passadas e a nós mesmos e aos nossos filhos e ao nosso futuro. E é só isto que eu tenho para dizer. Um abraço a todos, pessoal.